Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para aprender mais uma palavra, mais um ensinamento, mais uma lição a respeito do Espírito Santo. E nesta feita nós iremos abordar o tema a deidade do Espírito Santo. E nesse estudo nós iremos mostrar na Bíblia Sagrada que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele não é uma força ativa como algumas religiões acreditam que ele seja. Nesta feita, nós iremos ler como leitura oficial aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, e o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Nesse versículo nós podemos observar, que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele tem atributos, ele tem personalidade, Ele faz parte da terceira pessoa da Trindade. Então observe que a deidade do Espírito Santo, ela está implícita no Pai e no Filho. Ou seja, ele faz parte da Trindade Santa. Não se separa, mas ele pertence à mesma essência divina do único Deus. Então, ele é o próprio Deus, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele tem atributos, que nós chamamos de atributos imanentes, São atributos que somente o próprio, único Deus, ele tem. Então, quais são esses atributos? Então, há 3 atributos pertencentes à deidade de cada uma das pessoas da Trindade, que são onipotência, onisciência, onipresença. Esses 3 atributos imanentes, eles não são conferidos nem aos anjos, nem aos homens. Então, somente Deus ele tem, que é onipotência, onisciência e também onipresença. Vamos ler em Romanos capítulo de número 15 e o versículo 19, mostrando que o Espírito Santo, ele é onipotente. Diz assim, Romanos 15 e 19. Pelo poder dos sinais e prodígio na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém até aos arredores, até Ilírico, tenham pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, ele, com o seu glorioso poder, com a sua onipotência, é ele que inspirava, é ele que doava isso ao próprio Cristo, para Jesus como homem, para realizar sinais, prodígios e maravilha. A sua onisciência, em Salmo 139, vamos ler esse versículo, pegue a sua Bíblia aí, por favor, acompanhe comigo. Então, Salmo 139 e o versículo de número 2, 11 e 13, vai mostrar que o Espírito Santo, ele é onisciente. Diz assim, o versículo 2: Tu conheces o meu sentar, o meu levantar, de longe tens os meus pensamentos. Versículo 11, glória ao nome de Jesus. Se disser de certo que as trevas me encobriram, então a noite será a luz a roda de mim. Agora, versículo 13. Pois possuíste ao meu interior, entremeteste-me no ventre da minha mãe. Então, se você observar esse contexto, que nós vamos ler outros versículos, o contexto fala a respeito do Espírito Santo de Deus. Então, é ele que é onisciente. Versículo 7 ao 10, comprovando a sua onipresença, diz assim, para onde mirei o teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Então, observe que ele é
onipresente. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomares ás da alva e habitar na extremidade do mar, ali tua mão me guiará e tua destra me susterá. Então, se você ler todos esses versículos, você vai perceber que o Espírito Santo, ele é onisciente e também onipresente. Agora vamos ver que o próprio Espírito Santo agora, ele é visto como uma pessoa. Então, ele possui personalidade. Então, a Bíblia vai mostrar que o Espírito Santo ele tem personalidade. Ou seja, olha, um dos atributos da deidade é a personalidade. Cada uma das três pessoas divinas possui. Às vezes, atribuímos à personalidade uma forma corpórea. Entretanto, Deus é Espírito, sem necessidade de corpo material. Identificar-se como alguém que manifesta qualidades, como falar, sentir e fazer algumas coisas racional. Então, nós vemos na Bíblia Sagrada vários textos bíblicos onde mostra o próprio Espírito Santo. Ele falando, ele pensando. Quando você vai falar com ele, usa-se pronomes pessoais. Então, o Espírito Santo, ele por ser uma pessoa, por ter personalidade, ele pensa, né? Ele sente, ele fala, ele tem vontade, ele tem atributos como uma pessoa. Então, vamos ver alguns versículos que comprovam que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Pronomes conferidos ao Espírito Santo. Então, se você ler João capítulo 16, e versículo 8, 13 e 14, você vê que nós encontramos pronomes, ele, aquele, né, que indicam a pessoa do Espírito Santo. Então, eu vou ler aqui alguns versículos. João 16 e 8 diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele aqui é um pronome pessoal. Então, o Espírito Santo de Deus, nesse versículo, aparece como uma pessoa. Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, todos esses pronomes que envolvem o Espírito Santo, aquele, ele, até mesmo a expressão consolador, né, em João 14,16, comprova que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Agora nós vemos que o próprio Espírito Santo, ele tem atributos pessoais. Então observe que o Espírito Santo, ele pensa. Romanos capítulo 8, versículo 27, diz: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos os santos. Então, ele é uma pessoa que tem pensamentos, que pensa, que tem intenção, que tem vontade. O Espírito Santo também tem vontade própria. Então, quando Paulo fala ali a respeito dos dons espirituais, nós vamos trazer aqui uma aula sobre os dons espirituais. Paulo diz assim, 1 Coríntios 12, 11, mas um é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, cada um individualmente. Então, na sua Bíblia aí, a expressão aparece como quer. Então, nesse versículo, ele aparece como uma pessoa. Agora, se ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele sente. Então, em Efésios 4:30, você pode ver aí o Espírito Santo, ele sente tristeza. Então, diz assim o versículo: e não entristeçais o Espírito de Deus, do qual foste selado para o dia de redenção. Então, esses atributos pessoais demonstram que o Espírito Santo, ele é sim uma pessoa. Além do Espírito Santo ele sentir uma tristeza, você pode ver que o Espírito Santo, ele intercede. Então, Romanos capítulo 8, versículo 23, diz que
o Espírito intercede por nós, né? Pelas nossas fraquezas. Além de interceder, o Espírito Santo também ele nos ensina. Então, João capítulo 14, versículo 26, diz que: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Então, ele também nos ensina, comprovando a sua pessoa e a sua deidade. Além dele ensinar, além dele interceder, também o Espírito Santo ele fala. Então, durante 7 momentos lá no Apocalipse, capítulo 2, versículo 7 e outros versículos a mais, pode ver que o Espírito Santo ele fala à igreja. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, observe que o Espírito Santo de Deus, ele fala. E por fim, nós encontramos que o Espírito Santo de Deus, ele tem aquele comando, ele tem aquela autoridade, ele comanda. Então, Atos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7, você pode ver que o Espírito Santo ele estava naquele comando, naquela direção, no ministério, na missão que o apóstolo Paulo ele fazia. Então, o Espírito Santo impedia de Paulo ir para certo lugar, estava no comando, dirigia os passos do apóstolo Paulo. E nós observar todos esses atributos pessoal do Espírito Santo, observe que quando alguém vai se relacionar com ele, existe um trato pessoal. Então, muitos versículos aparecem na Bíblia como o homem tratando o Espírito Santo. Então, se eu trato uma pessoa, se eu minto para uma pessoa, essa pessoa com certeza ela tem faculdade, ela tem intelecto, ela tem vontade, ela tem sentimento. Então, pode se mentir ao Espírito Santo. Então, Atos capítulo 5, versículo 3, então, demonstra que se eu minto ao Espírito Santo é porque ele é uma pessoa. Pode-se blasfemar contra o Espírito Santo. Então, Mateus capítulo 12, versículo 31, diz que nós podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Então, observe que todos esses versículos que nós lemos aqui, nesta aula, nós encontramos versículos, encontramos texto bíblico que comprova a deidade do Espírito Santo. Nós encontramos versículo que comprova que o próprio Espírito Santo ele é uma pessoa que tem vontade, que tem intelecto, que tem sentimento. Até mesmo o próprio Espírito Santo, ele é visto como aquele que é a fonte da sabedoria, a fonte do entendimento, a fonte do amor de Deus. Enfim, todos os versículos bíblicos, irmãos, estão alinhados, comprovando que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Então, chegamos nesse momento. Vamos orar a Deus agora, né? Após essa aula, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa que tem atributos pessoais. E nós aprendemos também que, assim como Deus Pai, Deus Filho, possuem os atributos imanentes como onipotência, onisciência, onipresença, assim também é o Espírito Santo. Ele é Deus. Ele não é uma força ativa, ele é uma pessoa. Glória ao nome de Jesus. Ore comigo neste momento e vamos invocar este ser para a nossa vida. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Pai bendito, Deus eterno, Pai das luzes, nós te pedimos, ó Pai Santo, a tua bondade, as tuas misericórdias, através, Senhor, do teu Santo Espírito, que é a fonte, Senhor, da sabedoria, do entendimento, Senhor. É Ele que nos dá, ó Deus, a capacidade, a capacitação, Senhor, para realizar a tua obra, para pregar, para louvar, Senhor, para até mesmo interceder às nações.
Pai de amor, Pai Santo, aquele que estão escutando, Senhor, esse ensinamento da Tua Palavra, mais uma aula, Senhor, comprovando a deidade do Teu Espírito Santo, comprovando que Ele não é uma força ativa, mas Ele é uma pessoa que pensa, que fala, Senhor, que comanda. Pai de amor, Pai Santo, eu te peço que Teu Espírito Santo nos encha, Senhor, de virtude, Pai, dos Teus frutos extraordinários. Pai de amor, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Mais um dia e se deleita neste ensinamento da palavra do Senhor Jesus. Deus te abençoe.